pela tua misericórdia e pela tua graça e pela certeza de que o Senhor está presente nesse lugar, pois em cumprimento à tua promessa, onde houver 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor estaria. Nós temos a certeza de que o Senhor há de receber o nosso culto, que ele seja agradável diante da tua presença, que todos os cânticos sejam uma expressão da nossa adoração e que os nossos corações, os nossos ouvidos, ó Deus, possam estar abertos àquilo que o Senhor deseja nessa noite nos ensinar, para a honra, glória e louvor do teu nome. Que todo sentimento, ó Deus, ou preocupação que possa trazer inquietação ao nosso coração, possam ser colocados de lado e que na liberdade que há no teu Espírito possamos estar livres para te adorar. No nome do teu Filho Jesus, amém. Amém? Convido o nosso irmão Edson, Ministério de Louvor, para estar louvando nesse momento. Som. Boa noite, graça e paz, igreja. Você confia no Senhor? Então, se você confia no Senhor, você é como os montes de Sião, que jamais se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Rei dos povos. Confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, amém. Ele exaltado, exalte ao Senhor, pois Ele é digno de toda honra e glória e adoração. Vamos cantar com alegria, igreja.
seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Ele de fato seja exaltado no céu e através das nossas vidas. Convido os amados a fazermos juntos a leitura do Salmo 33, verso do número 12, conforme transmitido no nosso data culto. Todos juntos? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo a qual escolheu para a sua herança. Amém? Os amados, nesse momento teremos oportunidade de passar a palavra à congregação, à igreja, a fim daqueles que desejarem expressar seu sentimento de gratidão ou fazer um pedido de oração, pode fazê-lo nesse momento. Nosso irmão Douglas, nós temos um probleminha técnico, ainda não estamos transmitindo, mas aqueles irmãos que estiverem presentes podem fazer uso da palavra, fazer seus agradecimentos e os seus pedidos de oração. Douglas. Uma boa noite na paz e na graça do Senhor, amém? Amém. Irmãos, antes de fazer meus pedidos, eu vou estar lendo 2 Coríntios 4, 7 a 9, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém? Irmãos, vou fazer um pedido de oração. Primeiro, agradecer a Deus todas as bênçãos recebidas pelo chá de bebê da Alice aqui na igreja no último sábado, que foi maravilhoso, foi bênção. Sou grato a toda a igreja pelo carinho que a igreja tem tido com a nossa família. E um pedido de oração muito especial em meio a tanta alegria na nossa vida, na nossa família. Veio uma notícia triste antes de ontem, e a irmã da Daiane, que esteve aqui na igreja no último domingo nos visitando, ela estava grávida de 10 meses e infelizmente 10 semanas, perdão gente, de 10 semanas, e infelizmente desde a 6ª semana de gravidez o feto já não tinha mais batimentos cardíacos e ela não sabia, e foi fazer uma ultrassom, e nessa ultrassom foi constatado que desde a 6ª semana o bebê já não tinha mais batimentos, e em meio a tudo isso, ela está passando por um processo de separação com o esposo, não sabe se vai, não sabe se fica, está aquela incerteza. Então peço à igreja que esteja orando pela vida dela. O nome dela é Sueli, o nome do esposo dela até então é Mateus, e o nome da mãe da Daiane, a minha sogra, que eu amo muito, é Vânia. Peço que a igreja esteja orando por essas 3 pessoas. Amém.
Amém. Nosso irmão Edson. Peço à igreja que esteja orando, porque eu estarei me internando no dia 28 e para fazer a cirurgia dia 29, para a remoção de uma lesão que apareceu na minha pele. E aí a biópsia é que vai dizer o que é de fato, e que a igreja esteja orando. Amém. Vamos estar orando. Nossa irmã Lucilene. Graças Graças, paz, igreja. Eu estou aqui, como mãe, agradecendo por uma grande bênção que Deus concedeu à minha filha, Todos não, mas a maioria conhece a minha Tamires, apesar dela não estar vindo à igreja, mas ela tem sim o temor do Senhor. E eu sou grata a Deus porque na última segunda, ela defendeu o TCC dela, e para a honra e glória do Senhor, foi nota máxima, que foi nota 10. Então, para mim, é um motivo de grande orgulho, porque eu que trabalho na universidade, lá na Federal, e ver uma filha terminando um curso, sendo graduada e com nota máxima, isso é motivo de grande alegria. E o que eu digo aos adolescentes da igreja: estudem, porque, infelizmente, hoje vivemos num mundo que, se a pessoa não estudar, torna-se pior ainda, porque está difícil o trabalho, está difícil as dificuldades lá fora, mas busque conhecimento. Os meus 2 filhos, como os que conhecem, fizeram o curso no Senai, hoje são profissionais dentro da área, todos 2 foram. Então, para mim, é motivo de grande orgulho ver os meus 3 filhos, todos eles encaminhados, e agora a Tamires, e eu creio que Deus vai abrir portas, e ela também vai ser bem-sucedida. E vocês, adolescentes, quando a mãe de vocês ficarem no pé de vocês para estudar, estudem. Quando a gente faz isso, é para o bem de vocês. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Quem estuda, carrega o mundo nas mãos. Quem não estuda vai ter que aprender em algum momento a carregar nas costas. Mas alguém desejaria expressar sua gratidão a Deus por uma bênção recebida ou fazer um pedido de oração? Vamos orar, elevando a Deus uma palavra de oração. Queria convidar o diácono irmão Eduardo. É ele que está aí? Isso. Nosso irmão Eduardo estará elevando a Deus uma palavra de oração, apresentando a Deus os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, aqueles que foram expressos e aqueles que não foram expressos verbalmente, mas que estão no nosso coração, e também apresentando as nossas famílias no altar do nosso Deus e Pai. Graças e paz, queridos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu santo nome, Senhor, aqui nesse santo lugar, ó Pai. Agradecidos, ó Deus, por Tua imensa bondade, graça e misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre todo o Teu povo, Senhor, sobre esta igreja, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por cada luta, cada batalha que temos tido a vitória, Senhor, porque estamos firmes em Cristo Jesus. Ó Deus, te pedimos que nesse momento o Senhor esteja contemplando, ó Deus, cada um pedido que aqui foi colocado no Teu altar, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, o nosso querido irmão S no seu procedimento cirúrgico, ó Deus, e que tudo seja, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja confortando, consolando, ó Deus, a cunhada do nosso irmão Douglas, ó Pai, que passou por esse momento tão difícil, tão delicado, ó Deus, e que o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja intervindo na situação dela nesse momento, ó Pai Santo.
Te pedimos, ó Deus, pela restauração, ó Deus, do teu servo, o irmão Gustavo, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, esse tratamento que ele está fazendo, ó Pai, que o Senhor esteja ungindo todo o medicamento que ele está tomando, ó Deus, e que tudo venha a surtir o efeito esperado, ó Deus, que é a cura do teu servo. Também te pedimos pela nossa irmã Cissa Oliveira, ó Deus, que também passa por um tratamento contra o câncer, que o Senhor também esteja abençoando o tratamento dela, ó Deus, que ambos, ó Deus, no final, Deus, dos tratamentos, ó Pai, possam dar um culto em ações de graças a Ti, ó Deus, louvando e bendizendo o Teu nome, ó Deus, e todos nós como igreja estaremos jubilando, ó Deus, pelas Tuas maravilhas, Pai Santo. Abençoa essa igreja, ó Deus, abençoa os projetos da IBCI, abençoa o pastor Márcio, seu ministério, sua família, Pai Santo. Amém. Abençoa, ó Deus amado, todos os ministérios desta igreja, todos os líderes, co-líderes, todos os liderados, ó Pai. Abençoa todo o Teu povo, ó Deus, toda a membresia desta igreja, ó Pai Santo. E que juntos, ó Deus, possamos cumprir todos os propósitos que o Senhor tem estabelecido em nossas vidas, ó Pai Santo. Tem misericórdia da nossa nação, ó Deus, que o Senhor esteja confrontando os corações de todos os líderes, ó Deus, de cada região, ó Pai, desse país, e principalmente o chefe de Estado do nosso país, ó Pai. Amém, que Senhor. Todos eles, ó Deus, estejam, Senhor, sendo dirigidos pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, para fazer o bem pela nação, ó Deus amado. Pai bendito, Te pedimos pela a Tua intervenção, ó Deus amado, no nosso bairro, ó Deus, que nosso bairro, Pai, é carente da graça da Tua palavra, ó Deus, mesmo no meio de tantas igrejas, ó Deus, mas tanta gente ainda afastada dos Teus santos caminhos, Pai Santo. Nos ajuda, ó Deus, a pregar o Evangelho, ó Deus, nesse bairro, nos ajuda, ó Deus, a ganhar vidas para Ti, Senhor, a poder fazer, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor Jesus ordenou, que é ir por todo o canto, todos os lugares, pregar o Evangelho e fazendo discípulos de todas as partes, ó Pai Santo. Nos ajuda, Deus. Pai Santo, sei com todo o decorrer deste culto, ó Deus, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós Te oramos, pedimos e agradecemos em nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Amém. Eu convido nesse instante os amados a fazermos a leitura do texto, onde teremos oportunidade de fazer as nossas contribuições com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Logo em seguida, a leitura do texto, do Salmo 67, versos do número 2, a nossa irmã Adelina estará louvando e a igreja estará tendo a oportunidade de, através dos seus dízimos e das suas ofertas, demonstrar a sua fidelidade e a nossa gratidão ao nosso Deus e ao nosso Pai. Todos juntos? Para que se conheça na terra o seu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Logo após a irmã Adelina está louvando, nós teremos a oportunidade de ouvir uma palavra de oração, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas nossas ofertas, pela irmã Elizabeth Lins. Graças e paz, irmãos. Cantemos o hino 304 do nosso cantor cristão, um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para Teu serviço, tudo consagro-Te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer.
Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divino. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti por mais um dia que nos concedeste na Tua proteção. Queremos Te agradecer a todos que contribuíram para o engrandecimento da Tua causa. Sei com aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, lhe concede essa oportunidade. E agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida. Que maravilha contemplarmos a beleza de tudo que Deus fez por nós e o seu cuidado. Agradecemos a todos que contribuíram e que mais pessoas possam também ter esse privilégio. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode colocar? Queridos, gostaria que os amados abrissem suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escrito pelo discípulo Marcos, no capítulo de número 10, nós estaremos fazendo a leitura do versículo 52, mas eu convido os amados a manterem o texto sagrado aberto. Nós vamos fazer algumas considerações de uma maneira bastante objetiva e nós gostaríamos que os amados pudessem fixar os seus olhos no texto sagrado. A gente sabe que a nossa IBCI, a nossa mídia aí, sempre tem dado uma colher de chá para aqueles que vêm sem o exemplar da Bíblia, transmitindo no nosso data culto, mas se você puder fixar os seus olhos na sua própria escritura, a fim de, enquanto fazemos as considerações, será muito salutar, muito saudável. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 52, diz assim a palavra do nosso Deus e Pai. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém? Vamos repetir todos juntos? Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo privilégio que o Senhor tem nos dado essa noite de aqui estarmos reunidos na tua casa para juntos te prestarmos o nosso culto. Te louvamos por cada detalhe dele até o presente momento, pelos cânticos que foram entoados, pelas leituras bíblicas que foram feitas, pela oportunidade que tivemos de expressar a nossa gratidão e as nossas petições e pela certeza de que o Senhor está atento a cada uma delas. E agora nós te somos gratos pela oportunidade que tivemos de ler a porção do texto sagrado. E te suplicamos, diante dela, que através do teu Santo Espírito o Senhor possa falar aos nossos corações. Que as nossas mentes estejam cativas à tua palavra e que o Senhor nos dê entendimento para compreender aquilo que o Senhor deseja nessa noite falar.
que a tua palavra ao ser ministrada, ó Deus, produza edificação, consolo e exortação sobre cada coração daqueles que aqui estão presentes e daqueles que nos acompanham no aconchego dos seus lares. Sê conosco essa noite, ó Deus, e mais uma vez, alimenta a nossa alma pela exposição da tua palavra. Que assim seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, no nome bendito do teu Filho Jesus, nosso Senhor. Amém? Queridos, eu acredito que essa é um dos milagres, né, do Senhor Jesus, que acredito que todos nós já tivemos oportunidade de fazermos a leitura. Se não me falha a memória, já tivemos oportunidade, acredito, de pregar ou aqui na igreja ou fazermos a exposição dela em um culto evangelístico, né? Não me lembro ao certo, mas já tivemos oportunidade, certamente, ao longo desses quase 2 anos aqui na IBCI, de ter refletido com os amados sobre esse milagre do Senhor Jesus. Esse milagre do Senhor Jesus que transformou a vida de um homem, né? Esse versículo que nós lemos, o versículo de número 52, é um versículo que põe fim a uma história triste, né? Uma história de tristeza, uma história de dor, uma história de sofrimento, né? Uma história de desesperança de um homem chamado Bartimeu, né? Nós não sabemos quanto tempo fazia que ele estava nessa condição, não sabemos quanto tempo ele estava sofrendo e padecendo dessa enfermidade e da situação financeira em que ele se encontrava. Pois se nós tivermos oportunidade, né, se você ler os versículos anteriores, a partir do versículo de número 46, nós vamos ter que ver algumas informações, né, complementares ao versículo de número que nós lemos, mas com o objetivo de ganharmos tempo, lemos apenas o versículo 52, mas nós temos a informação de que esse homem vivia, né, de mendigância. Aquele homem estava jogado à beira do caminho, mendigando. Não sabemos por quanto tempo, não sabemos ao certo a sua idade, mas pelas informações o que apresenta é que um dia aquele homem, talvez ele tenha, né, o texto vai dizer de maneira bastante clara no versículo 52, a qual nós lemos, que imediatamente ele tornou a ver, né, essa expressão que ele diz, né, que ele clama ao Senhor e o Senhor responde, né, e ele tanto o pedido dele, a solicitação dele a Jesus, no versículo de número 51, que o torne a ver, quanto a expressão do milagre quando acontece, né, imediatamente ele tornou a ver. Então nós estamos diante de um homem, né, estamos diante de um milagre que revela a história de um homem que em algum momento da sua vida não era cometido daquela enfermidade. Em algum momento da sua vida ele contemplou tudo ao seu redor. Em algum momento da sua vida Bartimeu enxergou, contemplou o mundo à sua volta. Conseguia identificar as pessoas, né, pela sua aparência física, conseguiu contemplar a beleza de um pôr do sol, né, conseguiu contemplar a maravilha de um céu estrelado, conseguia discernir, né, não apenas o canto dos pássaros, né, por ouvir, mas poder contemplar toda a natureza à sua volta. E na região, né, de Jericó havia muitas paisagens interessantes que ainda hoje poderia ser vista e que certamente fez parte de algum momento da vida dele. Nós não sabemos se ele perdeu, né, a sua visão no período da adolescência, da sua infância ainda. Nós não sabemos qual foi o momento que ele perdeu a visão, se foi no período da sua adolescência, da juventude, se foi já na fase adulta. Nós não sabemos se foi ocasionado por um acidente, né, nós não sabemos se foi ocasionado por uma enfermidade, mas o que o texto apresenta é que aquele homem, em algum momento da sua vida, ele foi acometido por essa tragédia na sua vida em que ele perdeu a sua visão. A partir daquele momento, diante da sociedade ao seu redor, que o via como alguém que de alguma maneira não estava sendo agraciado pela bondade, pela misericórdia de Deus, porque o sistema religioso daquela época, a visão judaica em relação às pessoas que tinham algum tipo de dificuldade, é que de alguma maneira elas não estavam debaixo da graça de Deus, da bondade, da misericórdia de Deus. Por vezes, as dificuldades físicas, os problemas de saúde eram associados a uma questão de pecado, né? Por vezes eram associados de que tinha algum pecado, algo tinha sido cometido por aquele indivíduo e por essa razão ele havia sido acometido por aquela enfermidade. Foi assim com Jó e foi assim com outros personagens bíblicos que diante de um processo de enfermidade, as pessoas ao seu redor julgavam ele por aquela enfermidade. Imaginavam que de alguma
alguma maneira ele estava sendo punido por Deus, estava sendo castigado por Deus. Esse pensamento judaico que estava no coração de muitos naquela época, também estava no coração dos discípulos, né? Nós podemos observar, né, na caminhada com Jesus, de que em alguns momentos eles vão se deparar com algumas situações em que eles vão olhar e vai dizer: quem pecou, ele ou a sua mãe, para que ele nascesse assim? Então, de alguma maneira, aquele conceito judaico, naquele conceito das religiões judaicas daquela época, estava ainda influenciando a vida dos discípulos do Senhor Jesus, que olhavam as pessoas que tinham alguma dificuldade ou algum problema de saúde como se elas tivessem cometido algum tipo de pecado, como se elas estivessem de alguma maneira não sendo agraciadas pela bondade, pela misericórdia de Deus. Graças a Deus, o Evangelho do Senhor Jesus veio para romper com esse pensamento equivocado e para mostrar de que existem situações na nossa vida que chegam até a nossa porta, seja um problema físico que nós nascemos, ou uma enfermidade que adquirimos com o passar do tempo, ou uma enfermidade crônica, mas que todas elas não são resultados, né, de uma atitude de pecado, como se Deus estivesse castigando. Deus não estava castigando Jó, Deus não estava castigando outros personagens bíblicos, mas era uma demonstração, inclusive, né, diante da indagação dos discípulos, o Senhor Jesus vai dizer que aquela enfermidade, né, ela não foi ele, nem os seus pais que pecaram, mas foi para a glória de Deus, né? Imaginar que de algum momento a enfermidade pode ser da glória de Deus é algo que às vezes foge da nossa visão, né, da nossa compreensão muitas vezes do Evangelho. É por isso que é por essa razão que nós somos convidados a sermos leitores da Escritura, né, a nos debruçarmos na leitura bíblica e fazer dela a nossa bússola, enxergar nela as verdades que precisamos. Quando nós olhamos essa passagem, alegra o nosso coração. A vida de Bartimeu teve em algum momento da sua vida, em alguma de algum momento da sua existência, ele teve a sua vida mudada completamente. O texto vai nos dizer que ele tinha uma família, né, o pai dele vai ser descrito, e a impressão que nos dá é que havia, né, se o pai dele não estava vivo ainda, mas os seus irmãos, alguém da sua casa ainda estava vivo, ele vai ser escrito como filho de Timeu. A impressão que dá é que esse homem ainda existia, que ele ainda estava vivo, enquanto o seu filho Bartimeu estava lançado à beira do caminho. A expressão Bartimeu, né, muitas vezes é apenas associada não ao nome em si de um indivíduo, mas o simples fato de dizer que era filho de Timeu. Timeu estava lançado à beira do caminho, mendigando, né, sobrevivia daquilo que era adquirido no meio do caminho, e em um determinado momento ele tem a oportunidade de mudar a sua vida. Em um determinado momento, Bartimeu se confronta, tem a oportunidade da sua vida quando ele contempla, né, não com os seus olhos físicos, que ainda estavam escurecidos, que ainda estavam em trevas, mas ele tem a oportunidade de ouvir que Jesus passava por aquele caminho. Que oportunidade maravilhosa aquele homem tem. E existem oportunidades que são únicas na nossa vida. Nós precisamos ter ouvidos aguçados, nós precisamos ter uma percepção muito boa. Os nossos olhos espirituais precisam estar atentos, porque existem oportunidades que são únicas. Existem oportunidades criadas por Deus para nos abençoar, e que nós não podemos deixar de passar aquelas oportunidades. Nós não podemos deixar de passar aquela oportunidade. E existem oportunidades na graça de Deus que vêm até nós, e nós precisamos estar atentos ao agir de Deus em nosso favor. Nós precisamos estar atentos que são oportunidades que o Senhor tem nos dado para fim de nos unirmos à sua vontade e enfim sermos abençoados. Aquele Bartimeu entendeu que ele estava diante de uma boa oportunidade. Quantas oportunidades boas você já teve na sua vida? Quantas oportunidades você teve ao longo da sua caminhada até o dia de hoje, que lhe levaram a chegar no objetivo que você esperava, né? Quantas oportunidades vocês tiveram, os amados tiveram e eu tive, de com sabedoria e com a orientação de Deus, buscar nele, né, a direção certa, o caminho certo, na tomada das decisões, e que nos levaram, né, com paz e tranquilidade, a ver o resultado das nossas escolhas serem proveitosas, né? O resultado das nossas escolhas trazerem paz ao nosso coração. O resultado das nossas escolhas nos levar a ter tranquilidade em Deus. O resultado das nossas escolhas, das oportunidades que apareceram e que nós aproveitamos, de alguma maneira nos fez crescer
em alguma área da nossa vida. E isso é Deus agindo na nossa vida quando temos a oportunidade, a sabedoria, a inteligência de aproveitar as oportunidades. Bartimeu não sabia, mas ele estava diante da última oportunidade da sua vida, porque Jesus não entraria novamente em Jericó. Aquela de fato seria não apenas uma oportunidade que ele estava tendo, mas seria a única oportunidade que ele teria. Se nós olharmos para o capítulo de número 11, no livro de Marcos, nós já vamos ter a oportunidade na epígrafe, e no texto que se seguirá, a expressão, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós já vamos ver, nós estamos partindo para os capítulos que se seguem, o momento em que Jesus vai para Jerusalém e de lá ele não vai mais retornar porque vai ser crucificado. Todo o processo da via sacra que envolve a sua prisão, a sua crucificação, o seu martírio, tudo acontecerá após a saída de Jericó. Então, aquela de fato era a oportunidade da vida de Bartimeu, não haveria outra. Jesus era a oportunidade da vida dele, estava diante dele essa oportunidade. Nós nos deparamos com muitas oportunidades e aproveitamos, mas ainda diante de nós temos muitas oportunidades. Essas oportunidades poderão nos conduzir para a paz, para a tranquilidade e felicidade eterna, ou para a tristeza e vergonha eterna. Nós precisamos ter sabedoria para aproveitar essas oportunidades. Aquele homem que estava sentado à beira do caminho, por um tempo que nós não sabemos quanto tempo, estava sobrevivendo de donativos, de doações das pessoas que tinham compaixão dele, que tinham compaixão, que tinham misericórdia e davam alguns donativos para que ele sobrevivesse. É possível que diante das migalhas que ele adquiria no decorrer do dia, ele pudesse sanar a sua fome e podia se preparar para o dia de amanhã. Aquele homem não tinha uma renda, aquele homem não tinha provimentos que pudesse de alguma maneira lhe garantir que o dia de amanhã estava garantido. Cada dia ele ia para aquele local, aquele ponto estratégico e passava o dia mendigando. Clamava pela boa vontade das pessoas, que na sua compaixão, na sua misericórdia, na sua piedade, ou simplesmente movido por um ato de religiosidade, dava algumas doações no gesto de caridade. Mas naquele momento o texto vai nos apresentar um detalhe que muda aquele dia. Tantas manhãs, tantas tardes aquele homem passou jogado naquele lugar, à beira do caminho, agarrado ao seu sofrimento, à tristeza, à desesperança, mas agora ele tem a oportunidade de começar de novo e começar com fé, começar com alegria, começar com a esperança de que em Jesus ele pode ter uma nova vida. Diante dos seus olhos escuros, diante da escuridão que os seus olhos contemplava, diante do bolso vazio, completamente entregue a uma miséria, à margem da vida, e não apenas à margem da vida, mas à margem também da felicidade, à margem da paz, à margem da aceitação, porque as pessoas o olhavam como alguém que era um peso na sociedade. Mas naquele dia ele tem a oportunidade de começar de novo. Não estava diante dele alguém importante de Roma, não estava diante dele Nero, não estava diante dele Pilatos, não era alguém influente da sociedade de Jericó, ou de Jerusalém visitando a Jericó, não era alguém influente de Roma, um soldado, um centurião, ou algo do tipo, que passava por aquele lugar. Essas pessoas podiam até dar algumas contribuições interessantes a Bartimeu. Podiam dar bons donativos, podiam, quem sabe, dar até uma capa nova, dar um alimento interessante a ele para matar a fome dele, uma boa refeição, ou a sobra de alguma refeição. Mas esses homens não tinham o poder de mudar a situação dele, ele permanecia cego. Não havia nada que na medicina daquela época pudesse fazer para ajudar aquele homem naquela triste realidade. Era essa a situação daquele homem, lançado à beira do caminho, sem esperança, sem felicidade, sem paz na vida, e o mais triste, porque ele via, a religião da época o via como também fosse, de alguma maneira, a mão de Deus estava descendo sobre a vida dele, ele estava pagando o preço por alguma coisa que ele havia cometido, certamente ele havia pecado para que pudesse acontecer aquilo com ele. Mas o texto que nós lemos, o versículo de número 52, ele apresenta 3 fatos interessantes que marcam essa mudança da realidade da vida dele.
A mudança de alguém que tem a oportunidade de encontrar Jesus e que clama por Jesus. Clama por Jesus com uma compreensão maior do que os líderes religiosos da sua época. Observe que o texto vai dizer que ele enfaticamente, com bastante fervor, com bastante força, vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Ele clamava afirmando que Jesus era o descendente de Davi, uma afirmação que tinha toda envolvido com profecias do Antigo Testamento, A afirmação de que Jesus era o filho de Davi era uma demonstração, uma confissão de fé, uma profissão de fé pública, dizendo: eu sei que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias prometido. Ele não conseguia enxergar com os seus olhos, mas ele via com o seu coração que Ele de fato era o Messias. E aí tem um personagem que o texto não apresenta, tem um personagem que fica oculto nesses versículos, mas é o personagem ou os personagens daqueles que falaram de Jesus para aquele mendigo, daqueles que falaram de Jesus para Bartimeu, porque ele conhecia Jesus já, ele já sabia o suficiente, ele já tinha ouvido o suficiente de Jesus para saber que Jesus era o filho de Davi, para saber que Ele era o Messias, que Ele era o Cristo. E por que ele sabia disso? Como ele havia compreendido essas verdades? Porque alguém passou tempo com ele falando de Jesus. Alguém que talvez pudesse ser alguém influente, alguém que pudesse não estar na mesma condição com ele de mendigância, mas que levou tempo, que gastou tempo, que investiu tempo para pregar o evangelho para aquele homem, que alguns não davam nada, que alguns olhavam como estorvo na sociedade, que alguns olhavam para ele como diziam: esse é um peso, melhor para ele é morrer, porque olha a vida que esse homem tem, mendigando nessa situação, dependendo do auxílio de um e de outro. Mas alguém falou do amor de Jesus para ele, alguém se importou com aquele homem, e quem sabe alguém disse: Bartimeu, se você estivesse em Jerusalém, se você estivesse na Galileia, se você estivesse nos lugares por onde passa um homem chamado Jesus, a tua vida seria transformada, porque Jesus opera milagres, Jesus opera maravilhas, Jesus faz pelas pessoas aquilo que elas não podem fazer por elas mesmas. Bartimeu, se você estivesse diante de Jesus, olha, Bartimeu, os discursos de Jesus são maravilhosos, ele fala com autoridade, ele fala com poder, ele fala o coração dos seus ouvintes. Jesus, ele toca os olhos e as pessoas voltam a enxergar. Jesus, ele toca em leprosos, e leprosos ficam com a pele novamente, as suas peles são restauradas, paralíticos voltam a andar, mortos voltam às vidas. A Bartimeu você precisava encontrar esse homem chamado Jesus. É possível, sim, é infinito a possibilidade de pessoas do que falaram para aquele homem, mas falaram o suficiente para que ele acreditasse: no dia que eu encontrar Jesus, eu não posso perder a oportunidade, eu vou clamar para encontrar com Ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Diz o texto que a multidão tenta pará-lo, diz o texto que a multidão tenta silenciá-lo, diz o texto que a multidão tenta repreender, mas enquanto tentavam repreender, ele clamava ainda mais. Ele não se importou com as vozes contrárias, ele não se importou com as pessoas que achavam que Jesus não iria se importar com ele, ele não se importou com as pessoas que estavam ali para que de alguma maneira neutralizasse a sua fé, roubassem a esperança do seu coração. Ele continuou clamando mesmo quando as pessoas diziam: cala a tua boca, não fala mais, não adianta falar, e pedindo mesmo, fique calado, As pessoas repreendiam para que ele se calasse, mas em vez de ele se calar, ele clamava ainda mais, Ele sabia o que desejava, ele sabia a mudança que precisava, e quem sabe a mudança que precisa, quem sabe as áreas da sua vida que precisam ser mudadas, e sabe o Deus que pode mudar, ele não deixa de clamar,
ele vai continuar clamando, ele vai continuar insistindo. As vozes contrárias vão dizer: não adianta, faz muito tempo, nada mudou, Deus não se importa com você, Deus não vai te ouvir, olha só, tudo continua do mesmo jeito. Continue clamando a Deus, continue entregando a sua vida ao Senhor, continue clamando pela sua misericórdia, continue clamando pela sua compaixão. Ele é fiel para responder ao seu tempo as nossas orações. O texto diz, meus queridos, que aqueles irmãos que estavam, aquelas pessoas que estavam lá, gritavam com ele: olha, não adianta, ele não vai te ouvir. Mas até que Jesus parou, olhou para aquele homem e diz: olha, chama ele. Então alguém vai e diz: olha, tem de bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Quando Jesus nos chama, muda a realidade. Quando Jesus os chama, muda a realidade daquele homem. E me chama muito a atenção, 2 fatos interessantes me chamam a atenção. E um deles é esse fato, que no versículo 5 o texto diz que ele lançou a capa e vai em direção a Jesus. Ele que antes valorizava tanto aquela capa que estava sobre o seu corpo, que havia protegia, né, das pedras, do vento, do frio, mas que agora ele descia a capa e vai até Jesus, na certeza de que aquela capa que havia protegido ele no período em que ele estava mendigando, ela não seria mais utilizada, porque quando Jesus chamava, ele tinha convicção de que ele não voltaria do mesmo jeito. O texto então se apresenta de que o milagre aconteceu na vida daquele homem, mas antes que o milagre acontecesse, as expressões do versículo 52, a qual nós lemos, revela um fato interessante: vai, a tua fé te salvou. Que realidade, uma realidade que muda completamente. De um local de tristeza, de um lugar de dor, agora a alegria começa a raiar na vida daquele homem. Aquele homem agora, o Senhor vem sobre ele e diz: vai, a tua fé te salvou. Aquela caminhada até Jesus foi decisiva, a capa foi lançada de si, os anos de amargura e de tristeza foram colocados de lado. A cidade então agora estava preparada para ver um mendigo indo até Jesus, e aquele homem vai com o coração crendo de que algo novo iria acontecer, crendo de que ele receberia de Jesus a resposta que ele tanto esperava. E Bartimeu clamou pela sua cura, clamou para que os seus olhos fossem abertos novamente, e encontrou muito mais do que os seus olhos abertos, porque ele poderia ter voltado com os olhos abertos e a sua alma continuar condenada. Ele poderia ter os seus olhos abertos, ter recebido a cura física, mas está sentenciado ao inferno. Quantas pessoas foram curadas por Jesus e logo após o milagre viraram as costas, foram por seu caminho? Mas o texto vai nos apresentar de que o Senhor Jesus salvou aquele homem. Sim, o texto vai nos dizer que Jesus não apenas estava interessado em trazer a recuperação da sua visão, mas a salvação à sua alma. Sim, meus queridos, Jesus tem interesse em resolver as dificuldades e os problemas que temos na nossa vida. Jesus tem interesse em abençoar as nossas finanças, abençoar a nossa saúde, abençoar a harmonia, a paz, a tranquilidade. Jesus tem interesse em que os nossos filhos tenham um futuro promissor. Jesus tem interesse em que os nossos filhos, além de ter um futuro promissor, sejam servos leais ao Senhor. Jesus tem interesse em fazer com que a igreja continue marchando triunfante, proclamando e anunciando as verdades de Deus ao mundo, a este mundo caído, entregue à mentira, entregue à corrupção. Mas os nossos olhos foram abertos para que pudéssemos então ter a clareza diante de nós e a certeza e a convicção de que Jesus nos salvou, tal como salvou aquele homem. Jesus era o Messias prometido, esperado, o Deus forte, todo-poderoso, príncipe da paz. Agora os olhos daquele homem não mais estão fechados, mas estão abertos. Mas o mais importante não foi o milagre da cura física, mas foi o milagre espiritual que aconteceu na sua vida. O texto diz: vai, a tua fé te salvou. A partir daquele momento, a salvação foi evidenciada na vida daquele homem, e imediatamente ele tornou a ver. Jesus não apenas perdoou os seus pecados, Jesus apenas não deu oportunidade de começar de novo uma nova vida, mas ele também redimiu e limpou o seu corpo. Bartimeu teve os seus olhos, enfim, abertos. Saiu daquela condição em que se encontrava, de completa cegueira, para uma visão plena pela glória de Deus.
No momento, num instante, a cegueira total desaparece e ele consegue ter uma visão nítida de todas as coisas. A sua visão começou agora a captar tudo à sua volta. Isso é graça, isso é misericórdia, é bondade, é favor imerecido de Deus. A cura foi total, imediata, definitiva. E depois dessa obra espiritual que ele fez sobre a sua vida, ele começou a mudar completamente o seu viver. Eu não sei. Eu não sei qual é a ferida que talvez esteja machucando a sua vida no dia de hoje. Eu não sei que talvez você esteja, como está o seu coração nessa noite. Qual tem sido os motivos pelos quais você tem apresentado a Deus a sua súplica e a sua oração. Mas com segurança testifico, em nome de Jesus, continue clamando, continue esperando. Ele está ciente e sensível às suas necessidades. Ele, da mesma maneira que salvou a sua alma e cuidou das feridas daquele homem, ele continua fazendo o mesmo hoje. Qual então é a sua dor no dia de hoje? Qual a sua dificuldade? O que de alguma maneira te deixa incompleto diante do mundo à sua volta? Saiba que você só será alguém plenamente realizado, não quando as tuas vontades humanas forem satisfeitas, não quando os teus sonhos e objetivos materiais foram conquistados, mas serás plenamente satisfeito quando estiveres cheio da presença de Deus na tua vida, quando descobrires o sentido e o propósito para a sua existência, que não está nos seus próprios sonhos e nos seus próprios projetos, mas está em Deus, em conhecer qual o plano de Deus para as nossas vidas. Mas o texto vai nos dizer que aí é o outro ponto que eu acho mais interessante, né? O fato de ele ter lançado a capa, tirar a capa de si, mas o fato de ele terminar o versículo da seguinte expressão: imediatamente ele tornou a ver, ele foi curado, e então o texto diz, ele seguiu Jesus estrada fora. Bartimeu seguiu a Jesus estrada fora. Ele demonstrava com isso uma gratidão, um reconhecimento do bem que ele havia atingido, mas também ele evidenciou provas de uma experiência maior com Cristo do que apenas a cura, mas uma possível conversão, salvação. Ele não queria apenas a bênção, ele queria estar próximo do abençoador. Ele não queria apenas ser abençoado e festejar com os seus amigos. Seguindo a Jesus pelo caminho, ele segue aquele que havia curado e transformado a sua vida. Ele seguiu a Jesus para Jerusalém, a cidade onde Jesus chorou, onde Jesus suou, onde Jesus foi preso, sentenciado, condenado e pregado na cruz. Ele seguiu não uma estrada com tapetes vermelhos, com um caminho cheio de pedras, mas seguia um caminho cheio de pedras e espinhos. Ele não seguia um caminho de glória, mas seguia um caminho da cruz. Ele trilhou o caminho do discipulado pessoal com Cristo. A nova vida de Bartimeu foi ter com Jesus. A partir de então, foi o caminhar lado a lado com ele, vivendo uma vida de dedicação. Não sabemos se ele chegou a Jerusalém e se ele foi testemunha dos fatos que aconteceram com Jesus, mas naquele momento ele seguiu Jesus pelo caminho, que é também a mesma atitude que nós precisamos ter depois de sermos agraciados pela bondade de Deus. Não adianta alegrar com os nossos amigos, festejarmos com os nossos irmãos, dar um lindo culto de ação de graça, se eu não estou disposto a seguir Jesus pelo caminho depois de receber a bênção. A bênção de uma idade nova, como a Camila, que ontem fez 18 anos, né? É de maior agora, né? Já pode pagar as contas, né, irmão? Já pode pagar as contas. A bênção de passar no concurso, a bênção de entrar na faculdade, a bênção de quitar um carro, a bênção de conseguir um empréstimo para o financiamento de um apartamento, de uma casa, a bênção de um casamento, a bênção da chegada de um filho, né? A bênção de encontrar uma igreja que se sinta acolhida, alimentada, né? A bênção de encontrar um pastor legal, que toda vez se cumprimenta no final do culto, né? Esqueci, Viviane, não, esqueci. Como é o nome dela, Natália? Juliane. Enfim, muitas bênçãos o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Precisamos só estar atentos para dizer, aconteça o que acontecer, eu vou continuar seguindo Jesus pelo caminho. Se Ele fizer, Ele é Deus, e eu vou continuar seguindo Jesus pelo caminho. E se Ele não fizer, não tem problema não. Ele já fez tanto, quem sou eu para cobrar alguma coisa? Quem sou eu? Né? Se eu aceitei o bem de Deus,
porque eu não posso aceitar que algumas coisas ruins aconteçam na minha vida. Eu vou continuar seguindo a Jesus no caminho, porque eu sei que no final do caminho o que me espera é a felicidade eterna. Eu sei que no final do caminho o que me espera é Canaã celestial. Eu sei que o que me espera no final é gozo, alegria e paz eterna, porque Jesus, que salvou, que curou e que guiou aquele homem no caminho, é o mesmo que continua operando maravilhas na nossa vida no dia de hoje. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida, que essa palavra encontre lugar no seu coração, e que você tenha uma excelente reunião, cada qual com as suas uniões. E aí eu convido aqueles que não tiveram oportunidade de participar hoje, que na próxima quarta-feira estejam aqui reunidos, estejam orando pelo aniversário da igreja, a partir do dia 18, 19, 20 e 21, dias de festa, celebração, gozo, na presença do Senhor, salvação. Próximo sábado, às 8 horas da manhã, a concentração na Praça da UR1, na subida da ladeira, para o impacto nacional do Desperta Débora. E todos os irmãos e irmãs estão convidados para participar. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é alimento para a nossa alma. Te pedimos que através do Teu Santo Espírito, o Senhor nos faça compreender tudo quanto foi falado, e que haja disponibilidade de colocar em prática cada uma dessas verdades. Abençoa, ó Deus, a nossa casa, abençoa a nossa família, cobre com o Teu sangue, ó Deus, os nossos lares, para que essa igreja continue dia após dia tendo famílias fortes, porque uma igreja forte é uma igreja composta por famílias fortes, e famílias fortes são compostas por oração, culto doméstico, leitura da palavra e o prazer de servir na Tua casa. E te pedimos que o Senhor nos ajude a viver essa realidade hoje e sempre, no bendito nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Divino Espírito Santo sejam derramadas e multiplicadas sobre todo o povo de Deus, desde agora como para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Uma noite de paz, uma noite de bênçãos.